você mostrar o quão importante é ou não determinada coisa, não é? O que é que eu dou de mais importância, por exemplo, para a minha vida? Se é a minha família, se é o meu trabalho, enfim. Isso daí seria você, como se você estivesse colocando as coisas em grau de importância, né? Seria você dar valor. Os valores, eles resultam do juízo que as pessoas fazem conforme as relações que estabelecem com outras pessoas, com as coisas, aceitando ou rejeitando-as, jamais ficando indiferente a elas. Por exemplo, no caso do trabalho, você pode considerar o trabalho como liberdade e como algo bom, ou como sacrifício e algo ruim. Então, esse é um exemplo que cita sobre a questão de mostrarmos a nossa opinião sobre determinado assunto. Outro exemplo que podemos citar é a questão da alimentação. Vivemos em regiões onde há os mais variados pratos, em que as pessoas, uns gostam de determinada alimentação, outros não. Mas quando as pessoas que gostam de uma determinada alimentação, elas se posicionam, dizem sobre o valor dessa alimentação, muitas das vezes induz a outra pessoa a experimentar e daí expressar sua opinião sobre aquela alimentação, se ela é boa ou não, em sabor, mas também os valores que ela tem na questão da nutrição. Os valores não expressam apenas gosto. Com eles, você expressa o modo como sente o mundo, são os valores estéticos. O modo como se relaciona com os outros no dia a dia, são os valores morais. Bem como suas posições em relação às coisas públicas, que seriam os valores políticos. Bom, e falando um pouquinho dos valores estéticos, com eles você expressa o modo como sente o mundo. Então, um exemplo disso, por exemplo, é a arte. A arte é uma grande ferramenta para auxiliar as pessoas a pensarem. A gente às vezes vê quadros, né, que tem rabiscos e a gente fica pensando, o que será que o pintor, o autor daquela obra quis mostrar com aquilo, né? Isso auxilia a gente a o quê? A enxergar, né, talvez uma coisa que a gente não tenha visto ainda, né? Faz com que a gente pense, no caso, no exemplo da arte, né? Falando-se ainda sobre a estética, quando colocamos os nossos valores, expressamos nossos valores, então colocamos assim a outra pessoa numa situação crítica, porque essa pessoa ela vai assumir uma postura crítica e o que pode acontecer são transformações na sua cultura e na do outro. Então, é bem importante quando colocamos nossos valores sobre o que achamos de determinado assunto, porque isso vai ajudar outra pessoa a entender e também a raciocinar um pouco mais. Eu acredito que esse questionamento, né, assim, que você coloca, né, quando você expõe aquilo que você acredita, né, assim, você expõe os seus valores, acrescenta a vida do outro também, porque vai ajudar com que ele pense, né, sobre aquilo que eu acredito, não é? Às vezes você pode falar assim, não, eu não gosto de determinada comida, mas você às vezes nunca experimentou, né? Então assim, você acaba não gostando por um motivo, né? Você tem o seu motivo, seja por repugnância, né? Por alguém ter falado para você, ó, isso é ruim, né? Mas você reflete, não, mas as pessoas comem, né? Alguém gosta, então assim, isso faz com que você repense também um pouquinho aquilo que você acredita, aquilo que você acha, né? E passar, né, assim, caminhar por entre os seus valores e os valores dos outros também, faz com que a gente amadureça também e a gente, entre aspas, evolua também um pouco, né? Exatamente, quando se fala da ética, dá a entender que essa exposição de valores faz com que as pessoas se tornem moral ou ético na educação, porque através dessa exposição de valores há uma relação, se estabelece relação entre os outros, sabendo valorar o comportamento e as ações deles. Quer dizer, sem que a pessoa expresse
propósito é importantíssimo. Possibilitar que as pessoas possam expressar e trocar seus sentimentos, sua imaginação, suas intenções, seus gostos e valores, é valorizar a criatividade e a construção de maneiras diferentes de produzir sua própria imagem e participar da desconstrução e reconstrução da cultura a partir da escola. Eu acredito que a escola é um ambiente muito privilegiado, porque ele traz inúmeras cabeças, inúmeros pensamentos, né, assim, inúmeras realidades, e isso faz com que aquela pessoa que realmente tem um olhar assim, observador, isso ajuda muito, porque você vai ali lidar com vários tipos de pessoas, né, assim, pessoas calmas, pessoas mais agressivas, pessoas que não têm tanta paciência, pessoas que têm mais paciência. Então, assim, o ambiente escolar é um ambiente riquíssimo nesse sentido, né? Onde a gente pode tirar, né, assim, e estudar realmente o comportamento das pessoas, né? E justamente assim, nesse ambiente escolar, onde cada um acaba, entre aspas, assim, os alunos, os funcionários também, enfim, todos acabam criando, digamos assim, o seu jeito de vestir, o seu jeito de andar, as suas regras, né, assim, torna-se necessário também entender que você não pode também ter atitudes autônomas, né? Você não pode só fazer aquilo que você acredita que é correto, né? Sem também analisar, por exemplo, a regra do ambiente, a regra da escola, a regra do meio que você está. Os valores, eles não são impostos, eles resultam das relações entre homens, mulheres, como eles se relacionam, como aceitam determinadas coisas ou recusam determinadas coisas. E entre muitos valores estão os valores morais, que cita-se alguns como amizade, responsabilidade, respeito, honestidade, solidariedade, são alguns exemplos de valores que estão mais presentes na vida das pessoas. Valores estes que todo indivíduo, todo cidadão, ele está exposto a não só valorizar, mas também seguir, porque esses valores, eles fazem parte do conjunto das leis. Eles estão entre as leis que são exigidas. Estamos vivendo num país, numa sociedade, ou mesmo dentro da nossa casa, onde existem regras a seguir. E entre essas, nós podemos citar honestidade, o respeito, responsabilidade, como fazendo parte dessas leis que nos governam em todos os lugares onde vamos. E acredito que para ser cidadão, nós temos que o quê? Nós temos que participar, assumir as responsabilidades, os compromissos, não só com aquilo que é nosso, né? Não só com aquilo que está lá na minha casa, na minha bolsa, mas assumir responsabilidade com aquilo que também não é nosso, né? Realmente para ter uma postura de cidadão, né? Uma postura de respeito com as coisas públicas, não é verdade? Às vezes a gente vê até um exemplo, né? Do aluno que vai e risca uma banca, aí a pessoa reclama e ele fala, do governo mesmo, engano dele, né? Não é do governo, é uma coisa que é nossa, não é verdade? E aí, talvez o que falte é justamente isso, ele ter essa ideia de que ele tem que participar, ele tem um compromisso e uma responsabilidade com aquilo que também não é dele, talvez até mais do que uma coisa que é dele, né? Quando a gente tem uma coisa que é dos outros, a gente acaba tendo que ter um pouquinho mais de cuidado, porque se der um problema, danificar, a gente vai ter que pagar, né? Mas por que será que isso não acontece com as coisas que, digamos assim, de ordem pública, né? Por que será que às vezes as coisas são tão mal cuidadas, tão mal organizadas e conduzidas, né? A tudo nós devemos expor o nosso valor, o que valorizamos, o que achamos mais importante para a nossa vida. E essa significação e valorização tem a ver com um projeto de vida social que imaginamos, ou sonhamos e esperamos alcançar. Eu acredito que compartilhar esses valores, né, pode nos ajudar ao quê? A escolhermos, né, as melhores opções para o bem comum, não é?
partir do momento que a gente analisa esses valores, a gente coloca os nossos valores e o outro também coloca os valores na mesa, digamos assim, é um momento que a gente pode escolher e traçar as melhores opções, os melhores, talvez, objetivos, né? Criar os nossos objetivos, criar o objetivo da sociedade, de forma que todos, no caso, fiquem satisfeitos, né? Acabar e que contemplem, não é?